Que tal saltar com uma moto por um arco de fogo suspenso no ar? Ou viver um ano atracado em um veleiro na Baía da Guanabara? Ou talvez morar em uma casa onde seu quintal se abre para uma praia maravilhosa. Nos acompanhe nessa viagem com o Gustavo, um arquiteto talentoso, piloto de motocross, self-made man, empresário bem-sucedido, mas que enfrentou e superou vários perrengues também. Respirem fundo e venham conosco. E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada Nunca é Tarde, onde conversamos com profissionais que se reinventaram, que foram fazer algo diferente, mesmo depois de uma certa idade, né? Mostrando que sempre é o momento de você procurar novos caminhos, novas opções, enfim, ir atrás dos seus sonhos. E você que curte, né, o podcast, o Nada de Pânico, não esquece de seguir, né, no YouTube e nas plataformas de podcast, dá o seu joinha, isso é muito importante para o nosso time, tá? E hoje temos o prazer de ter a Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, e o Luiz Servati, de Indaiatuba. E estamos recebendo o Gustavo Veguin, de Bauru. Ou ele mora em Bauru hoje, né? O Gustavo, ele tem 47 anos, é formado em arquitetura, e hoje ele é proprietário de uma academia de CrossFit. Então a gente vai falar um pouquinho de exercício hoje, ficar em forma. Mas além disso, o Gustavo, ele tem uma carreira, eu diria, bem agitada, né? Ele fez um bocado de coisa. Ele foi piloto de motocross, ele teve loja de acessórios de moto, morou nos Estados Unidos, já teve pousada, se não me engano, em Santa Catarina. É isso, né, Gustavo? Isso. Santa Catarina. E já morou num barco na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, tem bastante assunto aí para a gente conversar. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija, tá? Então, Não, Gustavo, é um grande prazer ter você aqui com Nada de Pânico. Então, fica à vontade aí de fazer seu comentário inicial. Legal, Ricardo. Obrigado pela apresentação aí. Oi, Alessandra e Guto. Olá. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E muito legal. Os comentários que você fez foram todos corretos. Hoje eu estou em Bauru. Eu nunca sei até quando, né? Minha família até brinca comigo sobre isso. E aí, até quando vai ficar? Então, mas estou aqui. Já tem 2 anos já. É muito tempo. É bastante tempo, né? Para mim já é quase um limite. E todos os trabalhos que você falou eu fiz. Tem mais alguns que eu vou comentando durante a entrevista, a nossa conversa aí. Uhum. E legal. Eu sou uma pessoa que acabei tendo vários trabalhos por consequência de algumas coisas. Desde adolescente aí eu queria correr de motocross, então eu comecei. Minha mãe e meu pai falaram: não vou comprar moto para você de jeito nenhum. Se você não tem 18 anos, não pode. Eu tinha 14 para 15 anos, comecei a trabalhar com estampa de camiseta para poder comprar minha moto. Aí fui guardando dinheiro, fazendo em casa essas coisas, junto com a escola, com a colegial na época. Uhum. E fiz isso até atingir a minha meta. Depois que eu atingi a meta, eu virei piloto. Então, acho que aí começou essa busca. Então você começou como piloto de motocross, o quê? Com 16, 17, 18 anos, mais ou menos? Isso, com 16 anos eu comecei. 16 anos. A competir com motocross, E comecei, vamos dizer, meio que sozinho, assim, que eu tinha uns amigos, né, que faziam, e eu queria fazer, e aí eu parti, eles faziam mais trilha, e eu parti com motocross. Então, aí teve um outro amigo meu que começou também a fazer, e a gente foi desbravando, porque não era uma época que tinha vídeos, que tinha muita explicação, tinha uma revista mensal que explicava algumas coisas, que ensinava, né? Era uma época bem diferente de hoje. E aí eu me virava com tudo e continuei estampando camisetas, assim, fiz para fazer meus uniformes muitas vezes, fiz algumas de patrocínios que eu conseguia, e já comecei continuei a estudar, mas já comecei a trabalhar como um piloto profissional mesmo, correr atrás de patrocínios, desbravar essa parte aí também.
É mais ou menos isso que eu queria saber, essa parte, né, da sua carreira de motocross. Quando você fala piloto profissional, quer dizer, competir em diversas pistas diferentes, com patrocínio, alguém, né, entre aspas, bancando para você correr, né? Que eu sei que Isso. correr atrás de patrocínio é muito difícil, né? É uma coisa que eu busquei muito, que é um esporte relativamente caro, se você for fazer profissional. Na época, a gente olhando para trás, agora parecia que era barato, mas não era, né? É porque mudou muita coisa. Mas é uma coisa que eu tive que correr atrás de muitos patrocínios, ir atrás de divulgação, rádio, jornal. Então, eu não existia rede social, então você tem que fazer tudo, era tudo mídia escrita ou falada, né? Mídia tradicional, né? É isso Isso. mesmo. Saía foto no jornal, às vezes saía uma foto de capa do jornal da cidade que eu morava, de Barra Bonita, onde eu nasci. Então, vai ficando mais conhecido, fazendo essas parcerias, e fiz um trabalho legal. Meu pai me ensinou a fazer um currículo, eu fiz um currículo do motocross, com as poucas provas que eu tinha, coloquei detalhes, e fui fazendo, e fui indo atrás. Batia nas empresas e conversava, e fui conseguindo um patrocínio, outro, fui ganhando mais confiança e melhorando meu currículo. E aí foi indo, eu corri profissional por mais ou menos 12 anos. Uau, então você foi quase até os 30, Tempo. então. Bastante. Tempo Sim. considerável. Mas deu para ganhar algum dinheiro ou não? Ou era mais pela paixão, né? O amor que você tinha por fazer isso? Sim, não um dinheiro, eu guardava o dinheiro para usar nas corridas, mas às vezes sobrava. Teve anos que eu tinha um patrocínio melhor e sobrava um dinheiro para comprar alguma outra coisa, fazer algumas coisas. Então eu pagava todo o custo de treinamento e conseguia trocar de moto. Né? Não foram todos os anos que aconteceu isso, mas vários anos eu consegui ter isso. E no final eu já comecei a correr mais, começou a se tornar mais um hobby. Eu ia em algumas corridas, sem essa pressão, que aí já juntou junto com o início da abertura da minha loja, que era totalmente relacionada a isso, né? Tá, entendi. Loja de acessórios de moto. Isso. E aí, mas aí você teve a ideia? Você teve a ideia de abrir a loja de acessórios estando lá competindo como piloto? Sim, era meio que um sonho meu de ter alguma coisa relacionada a trabalhar com motocross, alguma coisa relacionada a isso. Uhum. E eu estudava, fiz arquitetura, né? Na cidade de Marília, eu estudava e competia, já estava mais suave na competição. No final, né, vamos dizer assim, no final da faculdade, já estava mais competindo um pouco mais tranquilo. E aí eu comecei, na hora que eu me formei, eu comecei a trabalhar como arquiteto e já pensando em fazer alguma coisa com moto, em paralelo, né? E aí eu morava em Florianópolis nessa época, fui morar lá para trabalhar como arquiteto, trabalhei um tempo lá. E aí eu consegui desenvolver um trabalho para poder fazer essa loja de moto. E aí eu montei a loja lá em Florianópolis, onde fiquei poucos meses com a loja e competindo também, mas aí foi aí que eu mudei para Bauru, porque eu fiquei longe da família, longe de tudo, aí eu comecei a pensar e falei, acho que eu vou mudar para São Paulo, e procurei uma cidade próxima à cidade dos meus pais, que é aqui 70 quilômetros, e aí mudei, falei, peguei toda a minha loja, botamos num caminhão de um amigo meu. E mudou para Bauru. Loja móvel. Isso. O que eu vim pesquisar o mercado e tal, mas foi meio petão. Meio punk. E nesse meio tempo aí, Gu, você fez arquitetura. Conta um pouquinho, você chegou a exercer como arquiteto? Eu lembro que você morou na região de Jundiaí, se não me falha a memória. Sim, eu trabalhei como arquiteto na região de Campos do Jordão e fiz alguns trabalhos também em Barra Bonita, em Florianópolis, e na região de Jundiaí eu fui analisar um mercado lá e foi quando eu mudei para Florianópolis. Então eu fiquei um pouquinho ali em Jundiaí, alguns dias para entender um pouco a cidade, dar uma olhada, mas acabei não morando lá. E aí foi quando eu mudei para Florianópolis, e antes da loja isso, né? Tá. E aí, Gustavo, pelo que eu entendi, quer dizer, você estudou arquitetura, começou a trabalhar, mas você percebeu que, de repente, não era a sua, aquilo que você queria fazer, né? Quando que você realmente sacou, puta, não é isso que eu quero, vou trabalhar com outra coisa? Eu comecei a fazer projetos e comecei a perceber a dificuldade, né? Porque eu fazia projetos sozinhos, não estava trabalhando em nenhum escritório. Trabalhei no escritório em Florianópolis, trabalhei 2 meses,
aí não me pagaram direito, eu saí. Era meio enrolado. Motivo justo, né? Motivo justo, né? Aí eu comecei a trabalhar como autônomo, fazer divulgação do meu trabalho e tal. E aí eu percebi que não era muito minha praia, essa relação com os clientes. Era meio que um sonho trabalhar com moto. Pensava, se eu trabalhar com moto, eu vou fazer o que eu gosto e vai ser tudo mais tranquilo. Tá feliz, né? Uhum. Por um lado é verdade, e por outro também não é tanto, né? Então, todo trabalho tem dificuldades, tem perrengues, né? Então, acaba sendo... Tem desafios, né? Você tem os desafios que envolvem cada situação, né? E ligando a faculdade de arquitetura, loja, e onde que a arquitetura ajudou você? Eu sei que você é um cara que é mão na massa, né? Mas a faculdade de arquitetura acabou ajudando você a fazer coisas na loja, ou então, sei lá, na moto, não sei. Alguma coisa. A faculdade te ajudou nesse sentido? Sim, a faculdade, eu sou bem mão na massa, eu construo tudo, eu construí todas as lojas que eu tive, eu que fiz o projeto, usando arquitetura, eu construí mesmo o prédio, né, que é onde eu estou agora, inclusive, eu construí assim, né, eu fiz o projeto do prédio. E aí, as outras eu fiz todo o projeto interno e construía os móveis internos, então eu sempre fui bem versátil para essas coisas, assim. Construí mesmo, soldava, fazia todo o mobiliário. Eu tive uma loja em Florianópolis, mudei, foram 4, 5 lojas que eu fui trocando, né? E tive 2 juntas. Então, todas eu construí o mobiliário interno sozinho. E projetava também, fazia todo o projeto de iluminação, de cores, e projeto dos móveis, né? Fazia projeto no papel mesmo dos móveis. E fiz alguns trabalhos também, tipo, esporádicos, de arquitetura nesse meio tempo, assim. Alguém precisava de um projeto, alguma coisa, eu fazia algum trabalho para dar uma força para as pessoas, para fazer alguma coisa também, sem nada muito... É legal, né? Quer dizer que a faculdade de arquitetura agregou, né? Normalmente, às vezes, as pessoas fazem uma faculdade e vira totalmente de rumo, né? Mas, no seu caso, acho que agregou bastante. Sim. E também eu acho que eu nunca descartei a arquitetura totalmente, assim. Eu sempre estou com um pezinho querendo, eu posso voltar, Então, me dá uma certa segurança, eu acho, eu ter isso. É uma coisa que me dá uma... Bom, se der errado, eu posso ficar trabalhando nisso. Você acha que... Novo, né? Entendi. Né? Aquele negócio, de repente, se as coisas não acontecerem do jeito que você está esperando, você sabe que você pode trabalhar como arquiteto que tem um mercado que você consegue exercer. Né? Sim. É como se fosse, entre aspas, um porto seguro, mais ou menos. Isso ajuda você. Né? E nessa fase de mudança que você falou, né, que você estava aqui no interior de São Paulo, aí você foi para Floripa, ficou um tempo, voltou para Bauru. Como é que foi o lance com a sua família? Eles te apoiaram nessas mudanças, não só de mudanças físicas, mas mudanças profissionais? Sim, minha família sempre me apoiou, meu pai, minha mãe, meu irmão, sempre me apoiaram. No começo, acho que eles estranhavam um pouco, né? Vai para lá, vai para cá, essa facilidade. As mudanças constantes, né? Constantes, né? Eu fiz um intercâmbio também, que eu não falei, eu fiz um intercâmbio na Austrália, fiquei 6 meses lá também. Então, foi mais uma mudança, foi uma coisa bacana, uma experiência boa. Assim. Você chegou a trabalhar lá, Gu? Trabalhei como garçom num restaurante e fiz estágio na área de arquitetura. No final, quando eu já estava dominando o inglês, eu fiz estágio na área de arquitetura, também na época, era uma amiga do Gustavo Petri, que é amigo em comum nosso, tio. Tá. E aí ele arrumou esse estágio para mim lá com ela. E aí, no escritório que ela trabalhava, né? Então, trabalhei. E trabalhei em garçom também, de uma churrascaria brasileira lá que tinha, em Melbourne, na Austrália. Então, foi bem interessante também, tive uma experiência boa. E você conheceu a Nova Zelândia, eu lembro. Sim, aí na volta eu fiquei na Nova Zelândia, passei por lá também um tempo. Mas lá foi mais turismo mesmo, não fiz nada, não fiquei por lá. E dessa experiência que você teve na Austrália, você agregou alguma coisa no seu perfil profissional que você trouxe desde então? O inglês foi o que eu fui buscar lá, porque eu era uma negação no inglês total. Eu não gostava de inglês quando eu era até adolescência. Aí, quando eu comecei a correr de motocross, comecei a assistir vídeos de motocross.
E aí tudo em inglês, os Estados Unidos é o país, um dos países mais fortes no motocross mundial, né? Não é o mais forte, mas é uma cultura grande. Então aí me deu vontade de aprender inglês. Tive que tomar uma coisa que eu gostava, eu falei, bom, aí eu preciso saber inglês. Então, aí com a loja de moto eu fiz várias viagens internacionais, assim, para aprender, para ver novidades, então me facilitou muito. Eu imagino, né, que nesse meio, né, como você falou, o mercado americano de motocross é muito forte, né, não só de competição, mas provavelmente de equipamento, né, de um monte de acessório e tal. Então, você tem que estar conectado a isso para poder trazer o que tem de melhor para cá, né? De lançamento, né? Os lançamentos, tudo. Muita coisa, eu ia em competições para assistir, coisas para você estar antenado no meio também, né? E ia visitar lojas, fazer umas viagens até cansativas, assim, a ponto não eram tão turísticas, né? Mas De ir para um monte de profissionais, no caso, né? Que tem que ir lá. Isso, teve vezes que amigo comigo que falava, meu Deus, você não vai sair dessa loja nunca, né? Aquela loja parecia um Walmart tão grande, eu andando, vendo. E detalhe, né? Que as lojas lá são pequenininhas, né? Então é um dia só vendo uma loja, né? Teve dia que eu deixei, teve dia que eu fiquei mais de um dia numa loja, uma ideia. Uma tarde inteira, uma manhã inteira. Dormi perto no hotel e voltei de novo para analisar. Eu comprava algumas coisas também para trazer e tal. E era bem interessante, porque tudo era muito, muito diferente. Então, foi uma experiência enorme. Assim. E dava para aplicar, Gu, por exemplo, você olhando os Estados Unidos, por que o motocross lá dá dinheiro? Por que as lojas lá... Bom, a gente entra no assunto de loja, capaz de a gente começar a falar de imposto aqui, então é bom mudar o rumo da prosa, né? Não, eu vou te falar. Mas o que daria para a gente copiar lá, que você via lá nos Estados Unidos aqui? Isso, eu não precisei ir para lá para isso, é um dos motivos que eu não gosto de futebol, é que o Brasil não mostra nenhum outro esporte não ser futebol. É verdade. Ou mostra quando a pessoa está no topo, né? Se a pessoa estiver no topo, mostra. Se eu fosse campeão mundial de motocross, eu apareceria na mídia. A partir do momento que não tivesse mais, sairia da mídia. Então, eu via como um problema de divulgação mesmo. Como é que você vai conseguir um patrocínio se ninguém te ninguém mostra, sabe né? nem que existe o esporte, né? Modo de dizer. TV, no caso, não mostra, né? Não dá a cobertura necessária. Exato. Então, foi aí que eu abandonei. Eu já não gostava de futebol, nunca fui bom de futebol, mas eu falei, eu não gosto de futebol mais por conta disso. É uma coisa que eu nem lembrava disso. E esse é um desafio que os profissionais, né, os desportistas, eles enfrentam diariamente, né? Quem não é jogador ou jogadora de futebol está frequentemente tendo esse desafio, né, de ter patrocinador. De tentar aparecer na mídia, que é o que não acontece. É uma concorrência desleal, eu diria até, né? Inclusive o próprio futebol, um jogador que não é da Série A não aparece. Você nem escuta falar da pessoa. Verdade. É verdade. Agora, desleal. Não é culpa do futebol, acho que é culpa da cultura do país. Não é uma culpa, é da cultura. É a própria cultura aqui. E você vendo o mesmo motocross, por exemplo, lá você me corrige se eu estiver errado. Uma prova de motocross lota uma cidade do interior, né? Aqui o pessoal paga ingresso para ver, né? Sim, lá paga esse ingresso 40, 50, 80 dólares para assistir um motocross, um supercross. O pessoal viaja muito longe, monta grandes acampamentos, leva motorhome. É um evento enorme, assim, uma coisa super bem feita e com uma cultura enorme. E eles torcem pelo norte-americano. Eu já fui assistir corridas de moto velocidade lá, que tinha um piloto norte-americano, então eles iam assistir. E aí tinha o Valentino Rossi, na época, que era italiano. Eles falaram, a gente adora o Rossi, mas ele está aqui pelo Ben Spitz, que é o americano. Então, eles são bem territorialistas. E é interessante isso, eles vão lá e apoiam mesmo. No local, né? No caso do país. É uma pena que nós não somos iguais nesse ponto, né? Agora entra várias outras coisas também, mas a gente já sabe. Agora, voltando àquela pergunta que o Serbati fez, né? O que deu para aproveitar de aprender das lojas, né, americanas, especialmente as lojas de motocross, para você poder colocar aqui no Brasil? Teve muita novidade, coisa que você fez aqui, que até então era inédito aqui? Não, trazer grandes novidades, não. Eu trazia algumas coisas diferentes, mas quando eu já montei a loja, o mercado já estava bem globalizado já. Então,
poderia não ter algumas coisas, mas nada de inovador, assim. Às vezes não tinha alguns modelos de algumas coisas. O que eu aproveitei bastante foi, na última loja que eu tive, que eu construí o prédio, tudo, eu fiz uma loja, eu peguei algumas ideias de lá, tanto de volume, de tamanho, para a loja, para fazer um negócio maior, assim, diferenciado. Mas os produtos acabam tendo, a maioria que tinha lá, tinha aqui, não tinha nada, eu digo assim, tipo assim, não tinha nada inovador, vamos supor, um capacete que tinha lá, tinha aqui. Podia ser um pouquinho melhor, um pouquinho, um modelo, não tinha tantos modelos aqui, mas era mais mesmo no esporte mesmo que tinha muita diferença para vocês terem, eu vou dar um exemplo aqui de um piloto norte-americano que veio para o Brasil 2000, já vou lembrar o ano, não lembro exatamente. Não, era 99, 2000, por aí. Ele era o 44º do ranking nacional americano. Então, ele não era o melhor, né? Mas ele era o 44º, é um bom ranking. No Brasil, ele corria com os melhores brasileiros numa pista de supercross e dava a volta no segundo colocado, para você ter uma ideia. De nível técnico da época. Isso eu estou falando de 25 anos atrás, né? Pode ser que... Acho que melhorou bem, porque hoje tem mais, globalizou mais, internet, eles mandam mais pilotos para lá, pilotos vêm para cá. Mas para você ter uma ideia do nível, né? Então, se o piloto não tirasse a mão da moto, andasse reduzido, ele ficaria não daria show, ficaria feio até, assim, ficaria uma coisa estranha. É muita diferença. E você acha que era só máquina ou ou era humano também? Não, é humano. É técnica. Técnica mesmo. É técnica, né? Tinha algumas coisas, mas na época não tinha tantos artifícios na moto, assim, tinha, mas não era... Se desse uma moto original para ele ganhava do mesmo jeito. Ia dos brasileiros mexida, ele ganharia. Uma moto boa, lógico, também, né? Mas claro. Podia ser original. Não desmerecendo os pilotos, é que a gente aqui ficava mais... lá começa muito pequeno, tem muito mais infraestrutura para isso, muito mais pistas, é barato a moto. E eles vão desenvolvendo técnicas, né? Porque quanto mais cedo se inicia no esporte, melhor você vai ficando, né? Você vai evoluindo mais rapidamente. Quanto melhor seus amigos são na pista, você também você vai evoluindo. Vai levando o nível, né? Sim. E no Brasil acaba sendo complicado por diversos fatores. Tá. Agora, voltando a falar de loja, né? Você como lojista, quais as principais dificuldades que você enfrentou, Gustavo, tendo loja de moto aqui no Brasil? Mão de obra um pouco difícil, por causa que é um segmento bem específico, mas até que tive sorte com isso, eu tive bons funcionários, assim. Alguns custos elevados de imposto e o produto também, bem mais elevado do que fora, então o produto acaba sendo mais caro. Se tratando de Bauru, não é uma cidade perigosa, mas tive muito problema com assalto. Era uma loja avisada, então tinha alguns problemas. Não assalto de dia, né? Assalto furto, né? Sim, quando a loja está fechada, eles arrombaram. O pessoal entra para pegar equipamento e tal. Sim. Isso me incomodou bastante, assim, então foi uma coisa que atrapalhou. Mas, e também, vamos falar do... Não, eu gosto muito de moto, gosto de motocross, gosto de todo tipo de moto, mas acaba sendo um negócio, como qualquer outro. Então, não é uma coisa, porque você tem uma loja de moto, você é uma moto que trabalha mil maravilhas, né? A gente já falei sobre isso até. E aí, acaba frustrando um pouco certas vezes, por você, às vezes, eu acabei ficando... Foi aí que eu fui ficando longe do motocross quando eu comecei com a loja. Começou tudo a virar trabalho, e aí a diversão que era o motocross para mim continuou sendo começou a virar trabalho. Foi aí que eu fui me desligando um pouco e sentindo vontade de parar. Porque provavelmente depois disso foi quando você deixou o comércio, né? Que você resolveu, não sei se você vendeu ou fechou as lojas, mas foi o momento. Eu fechei. E quanto que você, sendo piloto, ajudou a você tocar a loja? Isso ajudou a atrair cliente, ajudou sim, bastante. Porque eu competia, e você sabe onde você está, né? Você está trabalhando com uma coisa que você conhece muito, e eu não sou nenhum piloto de motocross nível top Brasil, mas eu ando muito bem até, andava, né? Hoje mais tranquilo. Mas então eu ia nas corridas, me dava bem nas corridas, andava bem, andava pessoal, às vezes em viagens,
estava sempre no meio dessa galera e tinha uma admiração até deles, assim, era muito legal. Fiz muita amizade legal que continua até hoje. E isso ajuda bastante, porque você passa confiança no que você está falando, né? Então, isso é muito importante, eu acho. Legal. Você entendia do assunto, né? Então o pessoal tinha É. confiança. Agora, falando em motocross mais um pouquinho, você chegou a ter alguma queda forte, alguma coisa violenta? Aquele tombaço? Um acidente, né? Que te fez repensar se você gosta mesmo de motocross. Eu tive 2 fraturas no motocross, uma da perna, uma meio feia da perna, e primeiro uma da clavícula, fraturas mesmo, que quebraram osso, né? Distorções, às vezes dor, coisas assim, várias. E depois quebrei a perna, tive que fazer uma cirurgia, fiquei 9 meses parado. Foi mais chatinho um pouco. Mas nada que me desanimou muito, não. Fiquei meio assim, na da perna, mas quando o médico falou, tal dia você pode voltar a andar de moto. No dia que ele falou, eu estava com a moto. Tava andando, né? Já estava sentado pilotando já. Isso, e a história de você saltar de moto no Arco de Fogo lá? Conta pra gente. Isso foi em Barra Bonita, como eu conhecia muita gente do meio, da moto, né? Tava tendo um evento de moto lá em Barra Bonita, um encontro de motos, e tinha um locutor, não vou me lembrar o nome dele agora, ele era de Americana. E ele narrou uma corrida minha em Limeira, eu corri no shopping em Limeira, eu fiz amizade com ele. Ele me viu na barra lá e falou, pô, preciso de um cara para saltar um arco de fogo aí, fazer um salto de fogo. Vamos, né? Só que fiquei meio apreensivo, porque eu não sabia como era o arco, se era um negócio profissional, se não era. É uma coisa meio... Tanto que eu saltei, foi à noite, eu saltei sem óculos, só capacete, e não levei o óculos, aí o arco corria o risco de pingar, não fogo, mas algum fagulho do negócio e me atrapalhar, né? Mas graças a Deus não teve isso. Mas aí eu fiz o salto à noite e rendeu uma capa de jornal na cidade, linda, colorida, assim, na época. Um jornal mais importante que tinha lá. Foi bem legal. Uma experiência diferente, assim. E o pessoal da cidade me conhecia bastante por conta do motocross, que eu divulgava bem meu trabalho. Então foi uma coisa prazerosa, foi bacana. Você lembra a altura da rampa, que altura a moto chegou, ou a largura do vão? Não lembro exatamente. O salto era só um salto que lançava, não tinha recepção, né? Eu caía no asfalto. Caía de volta no chão. Tá. No chão, isso, ele era um salto que só lançava, não tinha uma recepção, porque aí poderia escolher a distância que eu quisesse. Mas deve ter ido uns 20 metros para frente aí, 6 metros de altura, 7 metros por aí. Não muito mais que isso, eu acho. E chegou a dar medo ou não? Não, fica meio apreensivo, mas eu tava acostumado. Se falasse para mim, faz isso hoje, eu ia ficar um pouco ressabiado, mas eu era mais novo, né? Menos juízo. Mas não pensou muito e foi, né? Exato. Você está fazendo sempre isso, então fica mais fácil, né? De você inovar e falar, vamos fazer um negócio que eu nunca fiz, vamos lá. Eu fiz sem treino, né? Então foi um negócio. Vou ser bem sincero, não foi assim uma coisa, é muito diferente. Porque eu fiz um teste num salto assim, dá para fazer normal, né? Um salto bem feito e tal. Eu fiquei preocupado um pouco com segurança de algumas coisas, né? Mas não teve problema. Entendi. Ô, Gustavo, e eu comentei no início que você morou nos Estados Unidos também, né? Você foi passar uma temporada lá. Como é que foi isso? Com qual idade? Ou qual foi a razão que você resolveu ir para os Estados Unidos? Bom, eu sempre tive uma vontade de morar lá por conta do motocross, mas nunca eu fui passear muitas vezes nos Estados Unidos, comentei aqui agora, mas aí foi quando quando eu resolvi, estava desistindo da loja em 2015 para 2016, aí o Brasil estava meio em crise em alguns segmentos e acabou diminuindo muito o faturamento da loja. E aí eu comecei a pesar isso, eu falei, caramba, eu acho que já não compensa mais, né, já estava descontente. Eu tenho um filho também, o Pedro, ele morava aqui em Bauru e mudou daqui também, com a mãe dele, e aí ele ficou longe de mim, a loja também não estava tão contente, eu falei, bom, o que me segurava muito aqui era o Pedro e a loja não estava contente, o Pedro mudou, então aí eu abri a porta, falei assim, vamos ver o que vem, né, e será que eu fecho a loja e tal. E nisso, eu encontrei uma menina que eu conhecia da infância e a gente começou a namorar. E ela morava nos Estados Unidos.
E aí ela falou, vai passear lá, eu vejo que você vai bastante, não sei o quê. A gente começou a namorar, começou a ficar, né? E aí eu fui para lá para ficar com ela um tempo. E aí conheci um pessoal que andava de moto, fui trabalhar lá e acabei ficando. Voltei para o Brasil, fui de novo. E aí, o pessoal que eu fui trabalhar, no primeiro dia que eu fui trabalhar, era uma van que eu me buscava, trabalhava na construção civil. E eu não tenho medo de construir nada, de mexer com nada. Depois eu conto a história do veleiro também, eu encaro bem as coisas, sou bem fuçado, assim. E aí, eu entrei na van para ir trabalhar, tinha um adesivo na porta de motocross, assim, mas bem pequenininho. Daí entrei, comecei a conversar com o pessoal. Eu falei, opa. Já acendeu uma lâmpada na cabeça dele. Eu falei, o que é esse adesivo da Fly Racing aí na porta? Que a gente anda de moto e tal, não sei o quê, tem um monte de amigo que anda. Eu falei, sério, eu também ando. Aí os caras me olharam assim, você anda mesmo? Eu ando no Brasil e tal, não sei o quê, curto, né? Aí ficamos amigos, aí um dia eles me levaram para andar de moto. E aí levaram e andei bem, gostaram muito da minha pilotagem, assim, foi bem legal, curti, e já eram bem amigos meus, assim, e foi juntando mais amigos e eu fui ficando lá. Então, esses são os fatores. Aí, nessa Você primeira... chegou a comprar moto, Gu? Ou não? Você andava na moto deles? Sim, na primeira vez eu andava na moto deles, na segunda temporada que eu fui para lá, eu comprei moto. Tá. E aí foi aí que eu fechei a loja. Eu estava em dúvida, acabou sendo uma coisa... O prédio da loja é meu, então era uma segurança. Eu falei, eu alugo aqui e tem uma segurança por um tempo. Não tinha dívidas, não tinha nada, fechei tudo bonitinho, e falei, bom, agora eu fico tranquilo. E fui para lá. Então, eu fiz alguns trabalhos lá, fechei aqui, né, em Bauru, e aluguei o prédio. Então, isso me dava uma segurança, essa coisa também de ter de ter um imóvel, né? Ter uma renda, né? Você tem uma renda para se manter lá, né? Isso, falei, se der errado alguma coisa, mesmo no Brasil, né? Você fala, se der errado, tem essa renda que me ajuda, né? Então, acaba sendo uma coisa que eu construí que me ajuda bastante nessas decisões também, né? Pra não ser tão loucura. Conta um pouco do trabalho que você fazia lá e se, assim, dá para ter uma vida boa trabalhando lá, nesse tipo de trabalho? Sim, é um tanto quanto cansativo, mas é bom. É uma coisa... eu trabalhava em construção civil na parte de siding, que é aquelas madeirinhas por fora das casas, né? Que fica uma sobreposta à outra. Faz um acabamento, né? Exato, o acabamento das casas por fora. Então, tinha esse amigo meu que tinha essa empresa, e aí a gente ia trabalhar nessas casas, fazia esse trabalho. E depois trabalhei com outro amigo também, que eles eram todos amigos, todo mundo amigo, todos brasileiros que moravam lá já, cidadãos americanos, e trabalhei dirigindo também, trabalhando na construção, só que levando trailer que é uma caçamba com rodas, na verdade, para o descarte. Então, eu fazia todo esse trabalho e ajudava ele em tudo que precisava também, da parte de compra de materiais, contagem, às vezes resolver algum pepino, algum problema assim maior. Então, fazia isso. E a região que eu morava era muito fria, então, que foi em Minneapolis. Aonde? Putz. Minneapolis, estado de Minnesota. Lá é frio. Lá é frio pra cacete. Então, o inverno... do Canadá, né? Isso. Pertinho dos Grandes Lagos ali. O inverno era menos 30, menos 40. Então, a gente trabalhava até menos 15 por aí. Aí não dava para andar de moto, né? Ou dava para andar de moto nessa temperatura? Não, aí abandonava as motos, né? Só se fosse para andar em cima de lago congelado, né? Tem um pessoal que faz isso lá. Eu acabei não fazendo. Mas, então, era uma coisa que era sazonal também. Então, quando chegava o frio, eu voltava, né? Aí ficava no Brasil. Depois fui de novo. Tá. Então você ficou um período aqui, um período lá, ficou nesse vai e volta. E voltava, então, entendi. Isso foi por quanto tempo, Gustavo? Você ficou nesse vai e volta? Um ano? Foi um ano, eu fiquei um ano lá. Eu comprei moto depois, comprei uma van, e aí entra também aquele que vocês falaram, a pergunta, por que lá é tranquilo? Porque o motocross é melhor lá, mais desenvolvido. Uma semana de trabalho lá, eu comprei uma moto e uma van. Então, óbvio que não foi com esse dinheiro, mas tipo, com uma semana de trabalho eu conseguiria comprar moto e uma van. Eu levei o dinheiro para isso, mas então é muito mais... A estabilidade permite, né? Você está adquirindo as coisas muito mais rapidamente. Isso, uma moto boa e uma van não tão boa, mas eu consegui comprar os dois, assim. O ponto é que as coisas, né, nos Estados Unidos são muito mais acessíveis, né, para quem
para quem tem uma renda, um trabalho, não precisa nem ganhar muito, mas o ponto é, se você tem uma renda, você consegue ter as coisas, que as coisas não Sim. são um absurdo em termos de valor que é aqui no Brasil, né? Não é uma diferença tão grande, né? Exato, né? Isso mesmo. Tá, e aí, pô, você estava lá nos Estados Unidos, estava curtindo aí, né, o trabalho, ganhando uma grana, andando de moto também, mas aí você voltou para o Brasil, resolveu voltar. Por que você não quis continuar nos Estados Unidos? A questão acaba sendo um pouco de alguns fatores, mas a questão cultural também, ficar longe da família, e cultura também, é uma coisa que eu tinha moto aqui, eu tinha carro aqui, tenho, né? Tô falando na época, né? Casa, então eu falei, por que eu vou perder o contato com a minha família, com meus amigos, com a minha cultura, para trocar tudo isso por uma coisa que eu já tenho, né? Então, se eu posso optar, prefiro ficar no Brasil. Então, foi uma coisa mais cultural, assim, e mais de família mesmo, assim, de estar perto de quem a gente gosta, alguma coisa, falar nossa língua. Eu falo bem inglês, mas acaba não sendo igual nunca. Mas faz a diferença, né? Sem dúvida Faz. alguma. Mas daria para... Não sei se você juntou, assim, não importa se você juntou grana ou não, mas se uma pessoa vai com a intenção de juntar grana, dá para juntar grana para uns 10 anos e voltar para o Brasil, porque eu acho que é um pouco de ilusão. Você não acha, Gu? De ficar... É o que já me falaram. Falou, quando você vai para fora do país, você acaba desligando um pouco da cultura, dos amigos, né? Então, você vai para trabalhar para juntar grana. Então, você tem os empregos, trabalha de sábado, trabalha de domingo, trabalha 12 horas por dia, e aí você junta grana. Se você fizer isso no Brasil, aí você não vai fazer churrasco, você não vai sair, você não fica comprando besteira. Você limita os seus gastos, né? Então, foca só em guardar. Mas se fizer no Brasil, dá também, né? Então, você divide apartamento. Se você fizer tudo isso aqui no Brasil, trabalhar 2 empregos, não gastar muito, economizar, limitar gastos, não vou falar que é a mesma grana, mas você consegue também juntar uma boa grana, só que aqui é mais difícil, porque você tem influências externas, então você tem que ter uma cabeça... Tem tentação. Acaba sendo... E aí você tá em casa, né? Lá não, você fala, pô, já tô aqui ralando, então não vou gastar essa grana com isso não vou fazer isso. Você já pensa 2 vezes antes de tomar uma atitude para gastar o dinheiro, né? Suado. Exatamente. Você respeita mais a sua escolha, né? Acaba sendo um pouco sofrido. Interessante. E quando você voltou de lá, Gustavo, você falou que sentiu falta um pouco da família. Você voltou ali para a região de Bauru, Barra Bonita, ou foi para outro lugar? Eu voltei, fiquei um tempo na casa dos meus pais. Desde os 17 anos eu não morava com eles. Morar mesmo, eu morei 3 meses lá com eles. Quase 3 meses, acho que deu. E foi uma coisa muito boa, assim, foi gostoso. E aí, mas eu não fiquei. Eu ia definir para onde eu ia, e foi aí que eu mudei para Santa Catarina, para Balneário Camboriú. Foi aí que você deu o salto. Outro estado. O Pedro, meu filho, mora em São José do Rio Preto. Então, é um pouco perto de Bauru, mas não é muito colado também. E aí eu mudei para mais longe também. Mas aí eu tinha mais facilidade de vir mais vezes, assim. E qual negócio você abriu lá em Balneário Camboriú? Em Balneário, eu fui para lá, tipo, sem nada certo. Fui tirar um período mais tranquilo. Não digo um ano sabático, mas eu queria ficar um tempo sem fazer nada. Falei, vou ficar tranquilo, morar na praia. Só refletir. Aluguei um apartamento de frente para o mar. Falei, acho que eu nunca morei de frente para o mar, não sei se vou morar de novo, então vou alugar um apartamento logo de frente para o mar. Um lugar bacana. Só que eu não conseguia ficar parado, ficava sempre procurando alguma coisa para fazer. No começo, sim, mas passou um tempinho, já comecei a ver se eu voltava para arquitetura, ver algumas coisas. E até um negócio legal de eu falar, que eu estou falando de família, do meu filho, eu sempre procurei fazer coisas que eu não ficasse tão preso. Vou montar uma pousada que eu montei, né? Então, eu tinha a opção de ficar, tipo, 10 dias a cada 2 meses, ou 7 dias a cada 2 meses, vendo meu filho, vendo minha família. Então, uma coisa que eu não precisava de esperar as férias uma vez por ano para encontrar então, com ele. Então, seus negócios, você sempre procurava adequar isso, a sua liberdade de ir e vir, sem ter que ficar limitado a um período X. Né? Isso, exato. Sempre aquele negócio de você ser dono do seu nariz e do seu tempo, né? Ter uma flexibilidade maior, né? Não ter patrão. Exatamente. É isso mesmo.
Eu acabava procurando sempre alguma coisa assim. E aí, né, você falou que não conseguia ficar quieto, aí resolveu montar uma pousada lá. Como é que foi? Da onde que veio? Você se inspirou em onde alguma veio essa coisa? ideia? Ou você viu um Na nicho e verdade, viu uma oportunidade? apareceu, eu vou contar uma história um pouco antes disso, eu montei uma outra empresa lá mesmo, que durou muito pouco por conta da pousada. Eu montei uma empresa de turismo de aventura, levava o pessoal a fazer trilha de bike, trilha a pé, comprei uma van, eram 12 bicicletas, fazia uns passeios, e peguei o verão com essa empresa e começou a deslanchar, começou a dar certo, mas Balneário é uma cidade meio sazonal, não é? Ela tem um período mais frio, diminui bem, ela tem uma vida própria, né? Mas o turismo ela diminui bem, em uma certa época. Então, quando entrou o inverno, começou a diminuir, eu comecei a sentir que, falei, caramba, eu preciso fazer mais alguma coisa, porque só isso não vai dar, né? Uma coisa, era muito bacana, conhecia pessoas sensacionais, fazia coisas que eu gostava, que eu gosto muito de aventuras, essas coisas. E aí, quando uma amiga minha ia montar uma pousada com um amigo dela, e não deu certo a sociedade deles. E aí aí eu, como sou arquiteto, conversei com ela, falei, vou lá dar uma olhada no lugar e te dou umas dicas, né? Era pousada e hostel. Então já fiquei em muitos hostels por aí e falei, eu posso dar um apoio nisso aí, né? E aí eu fui conhecer o local, era um local na Praia Brava ali, em Itajaí, que é do lado de Balneário, né? É bem colado. E é uma praia maravilhosa, frente para o mar, um lugar muito, muito legal. E aí eu conversei com ela e ela falou, então, mas minha sociedade não deu certo, tal, não sei o quê. Eu estou procurando alguém. Daí eu comecei a conversar com ela, vi algumas coisas, só que assim, acaba, eu sou meio impulsivo na decisão, mas acontece muito comigo isso, tipo assim, você tem era tipo sexta-feira, você tem até segunda para me falar, porque senão tem que cancelar o contrato de aluguel aqui, tem que devolver essa casa. E aí era uma casa muito bacana, e aí eu pensei no final de semana, não tive muito tempo para fazer isso. Você tinha que pôr dinheiro ou só trabalho, Gu? Não, colocar dinheiro. Tinha que colocar dinheiro, né? Coloquei dinheiro e trabalho. Trabalhei muito também na construção dela, tinha muita coisa que eu fazia, né? Eu contratei pedreiro, gesseiro, a parte toda, mas eu trabalhei bastante coisa. Como eu estava com essa empresa de bike, estava parado, eu parei de focar nela e comecei a focar na pousada, porque tinha que ficar pronto até o verão, né? Então foi uma coisa bem corrida, assim. Pauleira, tinha que... Pauleira mesmo. E tinha um orçamento relativamente baixo, a gente não queria, a gente não sabia como é que ia ser e tal. Isso foi 2019, tá? Final de 2019. Já estou até vendo. Uhum. Então, daí você já sabe o desfecho, né? Já pegaram. E aí deu certo a pousada. A empresa de bike, eu vendia as bikes e eu ia integrar ela na pousada, mas ali era muito na frente do mar, as bikes começaram a enferrujar muito, eram bikes boas. Uhum. Então eu falei, vou vender essas bicicletas, senão elas vão acabar estragando e acabando em nada. Aí eu não perdi dinheiro, consegui vender bem as bikes, até fui vendendo, fiquei com uma e bola para frente e tocando a pousada. Aí a pousada funcionando, foi sucesso, assim, porque o lugar era muito bom e ficou bem bacana, eram 9 quartos na pousada. E aí a gente foi sucesso no Réveillon, janeiro, fevereiro, carnaval, depois veio a pandemia. Depois... A gente pegou, daí quando chegou a pandemia... obrigada a fechar. Aí a sociedade não ia tão bem também, e aí a pandemia, fechamos tudo e falamos, e agora, né? O que a gente vai fazer? Né? Tinha custo alto, algumas coisas aí dispensamos funcionários. Você tinha recuperado investimento já? Não, eu tinha recuperado uma parte, uma parcela do investimento, mas não recuperei tudo, né? Aí eu peguei e tentei vender minha parte para minha sócia, ela não quis, aí eu botei a venda. Falei, bom, vou botar a venda, porque aí, junto com isso, até deixa para explicar para onde eu vou. Eu tinha uma casa que eu aluguei, e em Balneário tem muito isso, o pessoal aluga e pode sublocar, né, a casa. Então eu aluguei uma casa de bicicletas, eu aluguei uma casa de frente para o mar, numa praia ao lado ali. Era pé na areia a casa, era sensacional o lugar, assim, parecia uma chácara,
eu precisava de uma casa para ter o meu espaço para guardar as bicicletas, manutenção, guardar meu carro, e aí eu fui para lá. E aí, como eu comecei a construir a pousada, eu ficava mais na pousada, dava uns 20 e poucos quilômetros de distância. Para eu não ter que ficar voltando, eu dormia lá e já acordava trabalhando lá, né? Sim. Aí eu comecei a alugar essa casa, coloquei ela no Airbnb, e comecei a fazer uma locação dela. Tudo ele transforma em negócio, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer dinheiro ali. E aí eu dormia na pousada, aí a hora que a pousada ficou pronta, eu ia e voltava, e aí eu gostei. Falei, bom, vou continuar alugando. Eu tinha um quarto para funcionários na pousada, e aí eu ficava, alugava, quando não alugava eu ia para lá, dava um descanso e tal. E aí quando veio a pandemia, eu falei, bom, vou voltar lá para... Estava quase entregando essa casa, eu ia sair dela e ia pegar um apartamento. Entrou a pandemia, eu não entreguei a casa. Aí eu desisti do negócio, fiquei com a casa e vendi, consegui, depois de uns meses, eu consegui vender Sua a parte pousada. lá na Sua sociedade. parte na pousada. Aí eu recuperei o dinheiro investido, não foi uma venda com lucro, né? Mas recuperei, tinha tido um lucro, então para mim foi bom, e aí eu fui para casa, e a hora que eu alugava a casa, eu ia para um hotel. O hotel custava R$50 por noite, com café da manhã, na época da pandemia, ninguém ia, né? Então era uma coisa... Alugava a casa e ia Tá para um quase hotel. te convidando para entrar, né? E aí o pessoal da cidade começou a alugar a casa, porque pessoal com filho, falando, não aguento mais ficar no apartamento, e começou a virar. Daí eu falei, bom, vou alugar um espaço para mim. Aluguei um flat e saí da casa e voltei para a cidade e virou meu negócio. Aí fiquei mais O aluguel da casa. esse aluguel por Airbnb. Isso durante a pandemia, né? Durante a pandemia, isso. E no final também, no final, assim, né? Quando eu estava mais relaxado as normas ali, eu consegui também alugar no final de ano, assim, como era uma casa pé na areia, era muito, muito legal, era uma casa simples, mas muito bacana. E muito procurada pelo sendo pé na areia, exatamente, acaba sendo fácil de alugar, né? Sim, é fácil. Cartão postal, mas, é muito bonito, né? Mas a gente vê aí como o Covid acabou afetando realmente muitos negócios, muitos empresários aqui no Brasil. Pessoal, o papo está muito interessante aqui com o Gustavo, né? Muitas histórias diferentes, né? Muitos lugares diferentes, inclusive. Mas eu peço a você que está aqui nos vendo, nos ouvindo, que não esqueça de compartilhar, né, esse podcast aí com o seu network, com seus amigos, seus parentes, enfim, pessoas que possam gostar desse conteúdo e se inspirar pelo conteúdo que a gente está trazendo, tá? E agora voltando para você, Gustavo, nesse período todo, né, desde que você andava de motocross e tal, você chegou a entrar em pânico em algum momento? Não, acho que pânico não me lembro exatamente. Tive alguns perrengues meio grandes, algumas coisas. Quando eu caí de moto, eu quebrei a perna, foi um negócio meio feio, assim, foi meio... Mas eu não senti, tipo assim, eu já queria voltar, assim, não é uma coisa que falar, agora acabou o motocross para mim, assim, então eu não tive muito pânico. De repente foi susto, mas não pânico, né? Isso, foi uma coisa, fica esperto, vai ficar mais ligado, né? Acaba sendo alguns sinais aí, né? Tem algumas coisas na minha vida que aconteceram que eu considero como sinais aí para tomar cuidado e mudar algumas coisas. Agora, ô Gustavo, uma coisa que eu fiquei curioso é com relação a você morar lá no Rio, num barco, né? Da onde que surgiu? Como é que rolou isso? Da onde veio a ideia e como é que foi viver lá, né? Isso foi por causa da pandemia. Algumas pessoas começaram a morar em veleiros ou se isolar em algumas áreas, né? E aí eu tenho um amigo meu que falou, eu tô pensando em comprar um veleiro, tá? Um amigo meu que mora em Bali. Tô vendo, tá? Aí conversei com ele e aí comecei a olhar. Eu falei, que legal isso, hein? Daí eu comecei a olhar e achei um canal no Brasil que passa muita coisa sobre veleiro e que mostra que é possível morar em veleiros, né? Que não é uma coisa que não precisa ser um milionário, que não precisa... tem que ter uma experiência, mas é possível, né? Que o custo de vida não é tão alto, às vezes depende do lugar, até mais baixo do que morar na cidade, porque você elimina muitos gastos, né?
com sapato, com calça, com um monte de coisa. Mas, por outro lado, tem umas taxas diferentes também, né? As taxas portuárias, e você fica ancorado, não tem? Sim, tem, mas você consegue ficar em lugares grátis, grátis ou quase grátis. É uma coisa, se você morar numa marina, é muito caro. Não é muito caro, mas é caro, é mais caro, né? Eu morava na Poita. Então, você mora no meio da água mesmo, você não mora encostado num pier. Tá. É mais gostoso. Então, o tempo inteiro tá assim, né? O tempo inteiro tá pegando. Exato. Só que você tem, o benefício disso é que você tem sempre visão de todos os lados, não tem nenhum vizinho colado em você, que na marina tem. Você tem sempre vento, qualquer brisa que tiver está entrando dentro do veleiro, então tem sempre um vento. O veleiro está sempre apontado para o vento, né? Na poita. E aí você tem mais tranquilidade também, o espaço fica mais exclusivo, mais teu, porque o outro barco está a alguns metros de você, assim. Não é muito perto. E como é que é a questão de segurança, né? Porque um barco parece ser muito vulnerável, né? Sim, eu morei no Rio de Janeiro. Eu acho que um dos fatores que me levaram, até vou falar um pouquinho disso, a morar no Rio foi até o veleiro foi morar no Rio. O lugar qual era o lugar? Marina da Glória? Não. Era na Praia da Urca mesmo, na Baía de Guanabara, ali na Praia da Urca, bem colado no Pão de Açúcar. Tá. Então, você acordava de manhã, olhava o Pão de Açúcar de um lado e o Cristo do outro. Isso, exato. Era isso aí. O Pão de Açúcar estava bem colado ali. E aí tinha toda a orla também ali de Botafogo, Flamengo, a Ponte Rio-Niterói, a Baía de Guanabara inteira. Eu enxergava o Morro dos Irmãos, Pedra da Gávea, Cristo Redentor, tudo do veleiro. E dentro da água, né? Que visual, hein? Eu saí de pé na areia para pé na água, né? Verdade. E só respondendo a questão da segurança, mesmo por estar no Rio de Janeiro, eu acho que o Rio de Janeiro não é uma cidade insegura, como todos falam, eu tenho o meu ponto de vista de lá. E ali também era tranquilo, porque tem uma comunidade que mora ali, tem pessoas que moram, que um ajuda o outro a cuidar, e olham. E como qualquer lugar, as pessoas querem, se for roubar alguma coisa, preferem um lugar que não tem ninguém morando, né? Então acaba sendo mais difícil, você morando a bordo, acaba sendo mais difícil acontecer. Não teve caso de acontecer alguma coisa ali, mas não com barcos que moravam pessoas, e coisas simples, nada grave, assim. Então era bem seguro. Quanto à segurança pública, assim, né? Agora, seguro de eventos da natureza, tem que tomar alguns cuidados. Aí é mais tenso, né? Porque se vem um vendaval lá, já lascou tudo, né? Chegou a pegar vendaval, Gu? Peguei. Ali é um lugar bem abrigado do mar, né? Você não pode morar no mar aberto, né? Porque tem ondulação, tem sérios problemas, né? Você consegue ficar um período em mar aberto, tipo, joga âncora ali e fica um pouco. Mas para você um lugar seguro, tem que sempre atrás de uma montanha, um lugar abrigado. Mas tempestade eu peguei uma vez, uma muito forte, que eu estava fora do barco, e estava uma previsão de chegar, ela chegou antes, e eu não consegui voltar. A hora que eu cheguei no pier para pegar meu bote para voltar pro barco, a tempestade entrou. E eu falei, caramba, era melhor eu estar no barco, porque se o barco solta, você tem que dar um jeito. E ele sozinho, se ele solta, ele vai embora. Ele vai embora e você fica, e você perde sua casa, né? Exato, tava tudo minhas coisas dentro, minha casa. Lá, vai embora. É isso aí, Alexandre. Aí eu fiquei. Aí eu cheguei no pier, olhei e falei, nossa, acho que eu vou pro barco. Peguei meu bote, fui. Só que já tinha entrado uma ondulação tão forte que meu bote teve um problema no motor, que é comum, esses motores de polpa são meio chatos. E aí, eu acho que com o balanço, pegou um cisco no carburador, depois eu analisei e morreu o motor. A hora que estava chegando, e eu fiquei no meio do vento, aí eu falei, bom, vou segurar em algum outro veleiro. Você ficou à deriva, então? Você ficou à deriva no seu bote? Com o bote, E não tinha remo? Tem, mas sem chance de remar. Mas como é que ele ia remar com a velocidade que estava? Era um vento o vento chegou a bater 80 km por hora, a 100, rajada de 100. E ali onde eu estava mais abrigado um pouco, eu estava mas mesmo assim empurrava, né? E aí com o bote. Aí eu falei, vou segurar num veleiro. Quando eu estava para segurar no veleiro, saiu um amigo meu, com um barco mais forte,
que é mergulhador. Ele falou, Gustavo, eu vou te pegar, fica tranquilo. Deu a volta e me jogou um cabo. Na hora que ele peguei o cabo, falei, beleza, né? Na hora que ele acelerou, o cabo não estava amarrado no barco dele. Saiu, ficou na minha mão o cabo. Eu falei, o apelido dele é Rússio, eu ficando Rússio, ele não olhou para trás. Na hora que ele viu, ele não... E nessa eu perdi todos os veleiros que tinha para segurar, já começou a ir para as pedras. Era assim, as pedras não eram pedras com arrebentação. Era uma coisa assim, ia furar meu bote, eu tinha que descer, podia cortar meu pé nos mariscos, alguma coisa, não ia ser fatal, mas ia gerar um prejuízo. Mas ia te causar um transtorno, né? Sim. E aí aí ele voltou, conseguiu jogar outro cabo a tempo, aí deu certo e ele me puxou. Ele me puxou para a margem, meu veleiro ficou sozinho lá e não aconteceu nada, graças a Deus, com ele. Teve outros dois veleiros que soltaram e o pessoal ajudou a resgatar. Até a gente ajudava na margem, alguma coisa, com alguns toques, né, com o celular. Porque entrou uma chuva forte, depois parou a chuva, mas o mar continuou muito agitado. Foi uma tempestade bem grande. E peguei outras mais suaves, assim. O problema maior é o vento. Chuva, não tem problema nenhum, né? Pode chover à vontade. A gente já está alagado aqui mesmo, então pode chover à vontade. Não tem problema. Então, você tinha o veleiro e o teu barquinho, o motor de popa, era um barco inflável? Isso, um barco inflável. Um barco que te levava para ir e voltava com ele. Exato, eu ia para a margem com ele, tinha um pier e voltava. Então, meu transporte eu só saía do barco pela água, né? Não tinha direto. Então, eu pegava vai na padaria, vem pegar o bote e até o pier e ali a Urca tem bastante coisa próxima também, então até era uma coisa bem prática, bem fácil, assim, não era difícil. Ricardo, eu acho que se você fizer a pergunta de novo, alguma vez você já entrou em pânico, eu acho que ele devia ter dito essa... Ele deveria ter dito esse episódio aí, né? Que foi bem tenso, né? Eu entraria em pânico, tá? Não pode entrar em pânico, né? Daí eu teria me enrolado. Aí ferra tudo. Eu não estaria aqui para contar a história, né? Mas Gustavo, agora, nesse período que você estava com o barco e tal, como é que você se mantinha no aspecto financeiro? Eram os teus aluguéis que você tinha das casas, do prédio? Como é que era para você viver? Ou você tinha alguma atividade lá que você fazia? Eu fui, até desculpa, Ricardo, você fez a pergunta e foi andando o assunto. Eu comprei o veleiro numa época que eu estava acabando aquela parte do Airbnb lá que eu fiz. Chegou um momento que a casa, eu precisei devolver a casa, foi vendida, e aí eu falei, bom, eu já estava tudo se encaixando, eu já estava querendo comprar o veleiro. Aí eu falei, bom, beleza, já vendi a casa, tô de volta, peguei minhas coisas, levei para o meu flat e comecei a procurar o veleiro. Aí fui trabalhar numa escola náutica, é uma associação náutica em Itajaí, que formava crianças no barco à vela, assim, para velejar. Eu conversei com o presidente lá, e aí ele falou, a gente precisa de trabalho voluntário, eu perguntei se tinha, ele falou, precisa, aí eu fui trabalhar com eles, e fiz uns trabalhos lá, gostaram de mim, me levaram para trabalhar na marina, num veleiro, então eu comecei a trabalhar no veleiro para aprender como é que funcionava tudo, remunerado, então isso aí eu trabalhei alguns dias nesse veleiro e comecei a procurar, e esse pessoal me ajudou a definir se eu ia comprar esse veleiro ou não, que eu achei, né? Então, aí eu fui para o Rio de Janeiro, o veleiro já estava lá, um veleiro que eu precisei reformar, então eu fui com o intuito de reformar esse veleiro, era uma coisa que era bom, mas tinha que fazer algumas obras nele. Ele só estava boiando, mas ele não velejava. Não, ele estava parado fazia mais de 2 anos já, tinha tudo nele, mas estava parado, abandonado. E eu tinha essa segurança dos aluguéis que eu tinha, do meu espaço, que é hoje a academia aqui, né? Em Bauru. Então era mais tranquilo. Mas se você quisesse velejar, você teria que fazer uma manutenção nele. Você não poderia pegar o barco e sair por aí. Não, né? Não, eu tinha que fazer uma manutenção. Tá. Uma manutenção muito longa, por sinal, assim, uma coisa que demorou bastante por eu estar no meio da água, eu não levei o barco até uma marina e subi ele, fiquei em pé. Você tinha que fazer manutenção na água, deve ser muito mais difícil. Bem mais complicado para levar as coisas, tudo que você precisa tem que buscar, é mais difícil de alguém te ajudar, né? Então, acabou sendo mais demorado.
E em paralelo a isso, teve a história também do Rally dos Sertões, que eu fui trabalhar numa equipe de rally. Então, eu ia muito... Nesse ano que eu comprei o veleiro, eu comecei a ir mais eventos de rally do que o normal. Então, acabou sendo uma coisa que demorou mais para eu reformar o veleiro, e me desanimou um pouco, assim, também, porque começou a demorar muito, e eu comecei a não velejar com ele, velejava com o veleiro de Você ficou meio preso, né? Você não conseguia fazer o que você queria, né? Exato. Acabou sendo uma coisa que dava muito trabalho e não conseguia colher isso, assim, para curtir, né? Para fazer a minha ideia ali de velejar, de conhecer lugares diferentes. E quando você fala que teve que reformar o veleiro, você comprava coisa nova ou era reforma mesmo? Fogão, você tem que trocar o fogão, trocar a geladeira? Ou tinha que arrumar o armário, arrumar a cama? Como é que era É o um trabalho? pouco de tudo. Um pouco de tudo, Guto. Eu tive que comprar coisas, tipo geladeira, ele não tinha geladeira, tive que comprar, instalar inversor, instalar a parte elétrica. Tive que fazer uma reforma nele, ele estava muito sujo, muito abandonado, pintura, algumas partes de madeira internas de mobília estava podre, tive que substituir, arrumar algumas coisas. Motor estava muito largado, ele funcionava, mas estava muito, tive que fazer uma reforma inteira no motor. Teve um pouco de tudo, velas, as únicas coisas que eu paguei para alguém fazer foi a parte de estaiamento do mastro, que é os cabos de aço que seguram o mastro, que é muito, tem que ter uma técnica, assim, e não pode errar, se falhar, dá um problema grande, e as velas, que teve que substituir uma vela, costurar, dar uma revisada nelas. Então, eu tirei e mandei. O resto tudo eu fui fazendo, fui descobrindo, tinha grupos de WhatsApp, de pessoal que reformava o veleiro. Então, eu ia seguindo esse pessoal, aprendendo. Eu sou bem fuçado com essas coisas, como eu disse, o motor eu arrumei todo, sei técnicas de pintura, de solda, de marcenaria. Então, eu fiz tudo eu mesmo, assim, ia fazendo. E é uma coisa boa porque você acaba aprendendo tudo que tem no veleiro. Tudo como foi feito. Se der um problema, se der uma viagem, der um problema, Você sabe se virar. Você sabe, isso aqui eu sei que está dando problema por causa daquilo ali, está vindo daqui, de onde vem esse fio, de onde vem essa mangueira. Você consegue decifrar mais rápido o problema, né? E é muito comum ter pessoas morando em barco, já que você teve essa experiência? Existem muitas pessoas vivendo em barco? Sim, Alessandro, tem bastante gente, até mais do que a gente imagina. Na pandemia aumentou bem, agora deu uma certa diminuída, mas tem bastante gente morando. Pessoas que deram uma guinada na vida, como o programa de vocês mostra, ou pessoas que trabalham home office e conseguiram, com a pandemia, o home office aumentou e conseguiram morar em veleiros. Mas tem bastante, né? Ali na Urca onde eu morava, tinha uns 10 veleiros que moravam constante, 10 a 12, acho que por aí, uma vez com uma conta, mais ou menos isso. E tem pessoas que moram em terra e ficam uma semana, ficam um final de semana, mas aí não mora direto, né? Tem um apartamento. Não mora full time, entendi. Isso. E aí um cara que veleja com o barco que você teve, Hugo, que ponto entra o motor e que ponto usa a vela? Ou é sempre os dois ao mesmo tempo? Como é que funciona isso aí? Não, o veleiro, na verdade, o velejador não gosta muito de usar motor, por causa do barulho, porque tem um consumo e o barco ele é movido a vela, né? O principal dele. Então, você pode usar mais o motor no dia que não tiver vento nenhum, se estiver fazendo uma navegação, às vezes uma travessia, alguma coisa. Ou você também pode esperar, bater uma brisa, alguma coisa. E para manobrar, às vezes também você está entrando num cais, numa marina, no meio de alguns barcos, convém você, dependendo do tipo de vento que tiver e da experiência, convém você abaixar as velas e usar o motor. E para carregar a bateria, também ou não? Placa solar e o motor também carrega. Não tem essa facilidade das placas solares hoje. Tem energia eólica também, o meu não tinha, mas tem placa solar e carregava no motor também. São soluções sustentáveis, então. Não captava água de chuva, muitas vezes, então é bem... Que legal. Bem bacana essa parte. Ô, Gustavo, e quando que, vamos falar assim, deu o tempo do barco e aí você resolveu montar uma academia de CrossFit? Como é que foi esse time? O que rolou? Então, foi quando eu comecei a trabalhar muito no rally, comecei a ver que eu ia muito para o rally, a minha vida ficou dividida em três lugares, o rally, o veleiro e a minha família. Então eu comecei, cada hora estava num lugar. E cada vez que você vai sair de um veleiro é uma coisa, é um dia de trabalho para sair e um dia quando você chega.
não dá para fechar a porta e ir embora, né? Então, cada vez que eu ia sair, era aquela trabalheira, e aí você volta, tem coisas que quebram sozinha, problemas que vão acontecendo por estar fechado. Entendi. É uma coisa muito complexa, assim. E aí eu comecei a ficar meio cansado disso. Então, eu comecei a procurar alternativas. E aí o rally também me dava uma renda legal, só que era um negócio que eu viajei o Brasil todo com a equipe. Cansativo, né? Acredito que tenha sido cansativo. É bem cansativo, mas é uma coisa que foi muito prazeroso, mas aí juntou várias coisas cansativas, e aí eu vinha ver a família, ficava uns dias, voltava, ia pro rally, daí voltava, então começou a ficar uma loucura. Eu falei, eu tenho que eliminar alguma coisa aí. E aí eu resolvi vender o veleiro. Eu acabei vendendo o veleiro, falei, eu reformei ele tudo, estava praticamente pronto, tinha coisas para fazer. Na verdade, nunca acaba, né, o que fazer. Só por estar em cima da água já tem um grande fator, né? Imagina. Exato, não termina nunca, mas aí já estava. Então eu tive uma grande valorização no veleiro, foi uma coisa que a reforma eu que fiz, então eu tive uma valorização boa nele. Então falei, bom, vou vender ele, pego uma grana e vou fazer outra coisa. E aí eu botei a venda e voltei para Bauru. Tá. Ô, Gustavo, então voltando lá quando você voltou para Bauru agora com o CrossFit, que é uma atividade diferente das que você tinha feito até então. Da onde que veio a ideia de vamos focar nisso agora? Mais uma vez, a vida vai me levando e eu vou indo. É uma coisa... Eu voltei para Bauru e aí eu morava num apartamento, que eu morava aqui, e aí com moto, eu corri de motocross há muito tempo, eu tenho moto até hoje, então eu ando de motocross até hoje. Então moto e coisas, ferramentas e tal. E aí só no apartamento, eu falei, caramba, esse apartamento não tá legal, né? Eu vou ver se eu arrumo outro lugar. E aí eu tenho meu prédio aqui que estava alugado para um CrossFit. E metade do prédio era separado. Então eu vim para cá, peguei o lugar que era essa outra metade, construí um apartamento aqui, que é onde eu estou agora. Eu mesmo construí. E eu estava parado, eu falei, se fazer alguma coisa, eu construí todo o drywall, tudo bem feitinho, ficou bem bacana. E aí eu ia montar alguma coisa nesse espaço lateral ao CrossFit. Falei, vou montar alguma coisa relacionada à moto, e fiquei vendo o que eu ia fazer, criando algumas possibilidades. E aí o CrossFit foi colocado à venda. Então, quando foi colocado à venda, eu, no primeiro momento, eu não dei muita importância. Falei, bom, depois eu vou ter que alugar esse espaço novamente e tal. E aí eu sempre treinei CrossFit, sempre não, né, desde 2015, então eu gosto da modalidade, assim, é uma coisa que me atrai muito e treinava ali. Daí acabei que eu conversei com o antigo dono e negociamos e eu comprei. Acabei que eu, tipo, do mesmo jeito da pousada, assim, tipo, até segunda. Então aí você acabou juntando a residência com o negócio. Agora você juntou 2 em 1 aí, né? Aí eu tô morando do lado aqui, então, que eu já tava, né? E aí acabou ficando... Eu acho que isso que me levou até a comprar, assim. Se eu não tivesse aqui, eu não teria comprado. E aí, uma coisa que legal, foi uma negociação boa, eu falei, bom, vou... Isso faz um ano. Que aconteceu 1 ano e 1 mês. Faz muito tempo, né? Já ele muda de... Gustavo, e você tem quantos alunos na escola hoje? Cerca de 80 alunos, mais ou menos. 80. Olha, bastante. Uhum. E olhando para frente, você pretende continuar com a academia por mais tempo? Você tem algum plano ou não? Então, planos eu sempre tenho, mas nada certo ainda. É uma coisa que eu ainda tô analisando algumas coisas. Só para complementar, eu tenho cerca de 80 alunos e eu comprei a academia com 0 alunos, porque eu ia fechar a academia, todos os alunos foram embora, então eu peguei parado. Tipo, teve 3, 4 alunos que começaram na primeira semana ali, que continuaram. Que legal, parabéns. Obrigado. Uma coisa que ela não tinha aluno nenhum, porque ele anunciou que ia fechar. Então, os alunos que foram vencendo as mensalidades iam para outro lugar. Iam vazando. Uhum. Exato. Entendi. Então, foi uma coisa que eu tive que conquistar tudo de novo, e correr atrás, e aprender, e tudo isso aí. Administrar, complicado. Entendi. Ô, Gustavo, agora, parando para pensar um pouco, você se sente realizado com tudo que você já fez até agora? Sim, às vezes bate mas eu fico meio perdido, né? Fiz muita coisa, mas
mas na maior essência, assim, eu sinto realizado, eu sinto que é uma coisa bacana que eu fiz, aprendi muita coisa e não tenho medo de mudar. Se falar para mim, quer fechar a academia hoje, fazer outra coisa, eu falo, tá bom, não tem problema, assim, de medo, né? De encarar, né? Encarar novos desafios, né? Isso é muito legal. Exato. Porque isso eu sei que é uma coisa que prende muitas pessoas, né? O medo de dar um passo, né? De encarar algo. E eu acho que é uma das grandes lições que a gente está vendo hoje é justamente isso, né? É essa coragem, esse peito aberto de encarar coisas novas, novos desafios e ir atrás de alguns objetivos, né? Exato. Eu sei que se der algum problema, alguma coisa assim, eu consigo me virar com minhas habilidades e com essa facilidade também de procurar coisas novas para fazer, de ir atrás de oportunidades, né, de conhecimento, de amizades que eu fiz em todos esses trabalhos. Imagina o número de amigos que eu tenho, né, em todos esses lugares. Então, networking deve ser violento, né? Muito grande. Todos muito interessantes, muito legais, muita gente bacana. E isso que vale, né, que agrega, né, que é bacana, assim. Tá. E Gustavo, com todas essas mudanças, você estava em busca de alguma coisa ou simplesmente elas foram acontecendo sem um objetivo específico? Algumas coisas eu entrava em busca, assim, mas geralmente foi acontecendo. Teve a loja, eu sempre quis ter alguma coisa relacionada a motocross, e aí eu fui atrás, né? Mas as coisas iam acontecendo. Eu nunca tive eu sou meio impulsivo, até muito, eu acho. E aí acaba sendo, tipo, quando eu boto na cabeça, eu falo, bom, vou atrás, eu quero fazer, eu vou fazer. Isso mergulha agora também eu tô até dando uma ponderada nisso agora, porque eu tenho que ficar mais... você vai aprendendo algumas coisas e fala, peraí, vamos analisar mais melhor. Mais centrado, né? Ficar mais pé no chão. Mais assim, de boa. Pensando nisso, você faria algo diferente? Ou rolou do jeito que tinha que ser? Algumas coisas sim, mas eu acho que nada muito por acaso, né? Acaba sendo... você cria experiências. Se às vezes eu tivesse diferente em algumas coisas, eu não teria feito tudo isso. Poderia ser mais centrado em algumas coisas e as coisas não aconteceriam tanto para mim. A oportunidade aparece às vezes e ela passa uma vez só, né? Se você não pegar, depois você pode lamentar, né? Eu prefiro às vezes ficar, pô, não devia ter feito do que não fiz, né? Não sei como foi. Então, eu acho que é uma coisa que Mas é legal. É bacana. E para quem nos ouve e nos assiste, às vezes eu posso ter feito alguma pergunta que parecia um pouco mais que eu sabia do assunto. O Gustavo, com muito me orgulha, meu sobrinho, e assim todos os passos que ele deu na vida eu segui de perto e eu acho que ele tem muito para fazer ainda, muita coisa ainda vai acontecer na vida dele. Legal, tio, obrigado. Hoje também foi, hoje... Muito bom. Hoje foi um papo em família, então. Agora, Gustavo, pensando assim, né, você que tem essa coragem, né, esse desapego em alguns momentos, você teria alguma dica que você podia passar para alguém aí em torno dos seus 40, 50 anos, que está pensando em fazer algum tipo de mudança de carreira ou de vida? Bom, eu acho que a primeira coisa que é legal de ter é ter uma certa segurança de alguma reserva, né? Quem quer mudar alguma coisa tem que analisar algumas coisas e acaba tendo que ter uma reserva ou já ir para uma coisa mais certa, né? Se quiser fazer umas coisas meio igual eu fiz, assim, eu sempre procurei ter uma reserva, uma base ali para algumas coisas. Nem sempre tive essa reserva, tá? Mas eu acho que é uma coisa que é bacana de fazer. E como nunca você disse, fazer... 14 anos de loja, quer dizer, você construiu um patrimôniozinho, né? Então, não foi assim. Exato, foi o que me deu uma base e muita tranquilidade para hoje poder fazer outras coisas que me dão na cabeça, assim, às vezes. É uma coisa que... E qualquer idade, eu acho que nunca é tarde para começar nada, né? É uma coisa... a gente tem prova disso hoje, muita coisa pela internet. Aqui mesmo no programa mostra muito isso. Não tem idade para você começar a fazer as coisas. Eu acho que tem que... como eu disse... Basta querer, né? Basta querer. Basta querer ir atrás, pesquisar e se preparar, óbvio, né? Se tiver condição de se preparar,
A melhor coisa é se preparar para tudo isso. Uhum. E olhando para o futuro, como é que você se vê daqui a uns 10 anos, ou quando estiver chegando aos 60 anos? Você para pensar nisso? Eu penso assim, mas não planeja muito. Planejando muito, não. Vou estar fazendo alguma coisa, vou estar fazendo. Eu sempre estou buscando ter mais segurança financeira, né? Então, eu sempre procuro ter mais segurança para poder ter uma tranquilidade, porque também se ficar só trocando de trabalho, fazendo coisa assim, e não tendo essa segurança, vai chegar uma hora que vai cobrar, né? Então, eu fico um pouco preocupado com isso, e mantenho alguma coisa para ter essa tranquilidade. Eu vou sempre em busca de mais, assim. Não tenho grandes ambições, assim. Eu sou uma pessoa acabo sendo simples e consigo me divertir com muita coisa. Tipo, eu já tive gastos muito baixos e não muito altos, mas altos, e consigo me divertir sempre em qualquer lugar, em qualquer forma. Eu acho que a vida dá para ter essas coisas que às vezes as pessoas procuram. Eu preciso ir para alguma coisa que eu ganho muita grana, muita coisa, e acaba perdendo um pouco a essência disso, né? Então, eu acho que é mais legal você buscar coisas que você gosta, experiências novas, conhecimento. Então, é bem bacana. Gustavo, você quer, sei lá, se o pessoal quiser entrar em contato com você ou quiser conhecer a tua academia, como é que faz aí? Você quer compartilhar alguma coisa? Sim, eu tenho o Instagram da academia, 76 Cross Training, no Instagram. E meu Instagram pessoal é GuVegas76. Legal. E 76 era o número da moto também, né? 76 é o ano que eu nasci, o número da minha moto, então tudo eu usei 76. Tudo a ver, né? Me persegue. Muito bom. Então é isso aí, Gustavo. Queria te agradecer muito aí por estar aqui com a gente, por ter esse tempo e contar, né, sobre a sua vida, né? Quer dizer, com tantas coisas diferentes. Eu acho que muito rica e com muita emoção, né? Sempre, né? Nada das coisas serem as mesmas, né? Sempre inovando, fazendo algo diferente. Isso é muito legal. Como você disse, né? Nunca é tarde para você ir buscando novos rumos. Nunca é tarde. E agradecer a Alessandra, a Lê, o Luiz Servati, né, pelo papo aqui, pelas perguntas, enfim. Foi um papo muito, muito gostoso, eu aprendi muito, como sempre, a gente está sempre aprendendo, né? E, pessoal, vocês aí que estão nos acompanhando, a gente sempre lembra que o Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniors, né, do mercado, justamente com o objetivo para compartilhar conhecimento, experiência e mostrar para as pessoas que não existe um limite de idade para você aprender, ensinar, se reinventar, enfim, ir atrás dos seus sonhos. Isso no final que é mais importante, né? E aí terminamos hoje mais esse episódio, lembrando a todos para seguirem, né, os nossos canais no podcast, no YouTube, né, do nosso podcast, nas plataformas de podcast, no nosso Instagram, o Nada de Pânico Team, e o nosso site, nadadepânico.com.br, onde vocês podem acessar todos os podcasts de todas as temporadas que nós já fizemos. Ali você tem um cardápio, tá? Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite para todos, um grande abraço, fiquem na paz e vamos de nunca é tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Até mais. Legal, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Tio.